Oi minha gente, tudo bom com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a infância desse Jesus oculta, né? Que foi oculto, não foi para a Bíblia. Tudo que é oculto foi queimado, porque a Igreja Católica sim criou a Bíblia junto com a Roma e elas que escolhiam as suas fantasias para ir para a Bíblia, assim como o machado que voa, cobra que fala e demais outras coisas que estão na Bíblia, né? Então, vamos entender agora sobre como que esse seu Jesus veio aqui pro Brasil, né? Como ele chegou aqui no Brasil, ele veio nos braços colonizadores, né? Porque não tinha força, não tinha poder para poder vir sozinho, né? Engraçado, né? Um Deus que teve tanto poder para criar os céus e a terra, sim descritos na boca de alguns religiosos, mas ele não teve poder de vir aqui pro Brasil sozinho e sim precisou ter vindo. Só veio quando alguém levou ele nos braços, porque não tinha poder para trazer, para vir sozinho, né? Então, vamos saber aqui foi a infância oculta de Jesus, que não foi para a Bíblia, e sim que você não vai saber, até porque você nunca tem acesso a esses livros, esses papiros que foram queimados, e alguns foram queimados, outros foram escolhidos para ir para a Bíblia. Então você fica dependendo ali do quem vem traz a verdade para você, né, descrito na sua Bíblia. Mas saiba que a sua Bíblia não foi inspirada por Deus e sim por homens, porque ele teve ali coragem de criar os céus e a terra, mas não teve coragem de escrever a sua própria Bíblia, escrever as coisinhas que ele queria para a humanidade, né? A gente não entende o porquê disso. Assim como ele criou ali Adão e Eva para pecar contra ele, sendo um Deus onisciente, que sabia do final da história, sabia que eles iam pecar contra ele, assim como criou Lúcifer para rebeliar contra ele. Mas ele já sabia disso tudo e a gente não sabe e não entende qual é o motivo desse Deus, assim porque ele só se agradava com sacrifícios de animais, sangue, né? Então é isso. Esse seu Jesus, ele veio de navios nos braços colonizadores, obrigar os índios e os africanos, os negros, a aceitar sua religião de goela abaixo. E assim foi se espalhando, e quem não aceitasse seria morto. Então foi assim que a sua história do seu cristianismo começou, tá bom? E esse Jesus foi criado ali no meio do deserto pelos hebreus judeus para poder conter guerras judaicas, né? Ter controle de massa, porque era várias religiões, era vários deuses e precisou criar esse Jesus para poder colocar medo nas pessoas, porque até mesmo o Apocalipse foi descrito para poder colocar medo nas pessoas, das outras religiões, de outros deuses, para colocar como essa divindade Jesus fosse o mais poderoso de outros deuses e o mais divino. Mas vamos saber aí quais são aí a infância oculta desse menino Jesus, né? Assim como também tem infância oculta de Maria Madalena, a infância oculta de José, infância oculta. Oculta é que não foi para a Bíblia. Infância oculta também de Maria, né? E também infância oculta de Jesus. Eu posso trazer outros vídeos aqui no canal falando sobre eles, mas eu vou falar sobre Jesus, a infância oculta dele. Então bora pra esse vídeo e eu tô muito ansiosa pra gravar aqui pra vocês, tá bom? Primeira ideias principais da vida de Jesus, o ensinamento contínuo. Quem conhece bem a vida de nosso Senhor Jesus Cristo sabe que toda ela foi ensinada contido seu ocultamento, sua obediência e seu trabalho, seus milagres, sua oração, seu amor e pelos homens, sua predileção pelos mais pequenos e pelos pobres, aceitação total, sacrifício na cruz para a salvação do mundo e tudo por que fez. Vocês sabem que a Bíblia ela não mostra muitas coisas sobre a infância oculta ali de Jesus. Fala muito pouco e é o que a gente queremos saber. Mas antes vamos saber o porquê a Bíblia ocultou esses fatos. Penso que falar ocultar é forte demais, seria quase incriminar a palavra de Deus. Certamente se não foi citado fatos ligados à adolescência de Jesus, porque existem outros acontecimentos mais importantes. Na sociedade do tempo de Jesus, a criança e o adolescente eram discriminados
não influenciavam em nada, nem se falava deles. Existem nos evangelhos apócrifos alguns fatos relacionados à adolescência de Jesus, mas o que existe é muita fantasia, pouco pode nos ajudar. Pensadores que afirmam que Jesus esteve nesse período na Índia, por isso é omitido fatos relacionados à vida de Jesus e mera fantasia. Nada se comprova. Então, não existe registro desse Jesus sequer que ele existiu de quando ele era pequeno, porque ele foi criação, né, ali para a Igreja Católica. E também a sua história sobre milagres e tudo mais, ressuscitar mortos e ajudar a humanidade, amar a humanidade e tudo mais. Isso também já tem outras Mitra, Horus, que também tem a mesma história de Jesus, que ressuscitou mortos lá sobre as águas e fazia milagres e tudo mais. Então, não tenho como provar e como a história desse Jesus até os 30 anos de idade foi acontecida, também aconteceu com outros deuses do sol, Solares, Horus, Mitra, Dionísio, que só mudavam o nome, mas era a mesma história, e nasceu dia 25 de dezembro. De uma mãe virgem e tudo mais. Então, minha gente, os pesquisadores e historiadores aprovam que não tem nenhuma aprovação científica que ele realmente existiu, porque não existem fatores, não existe rastreamento, historiadores não falavam na época e tudo mais. Concluindo, a Bíblia não procurou ocultar a adolescência de Jesus. Não, existem razões para que não se conheça a vida de Jesus em sua adolescência. A palavra de Deus não quer enganar ninguém. Penso que é mais importante da vida de Jesus iniciar a sua vida pública e o anúncio do Evangelho. Sabemos que a fase adulta de Jesus, ele foi pegada da mitologia, na verdade, do Horus de Mitra, né? Da história de Horus de Mitra e Dionísio, que também tem a mesma história, que ele amava a humanidade, foi sacrificado e tudo mais, e morreu pela humanidade e prometeu voltar no terceiro dia e ressuscitou. Mas sabemos que ele não... os historiadores eles não afirmam que esse Jesus ele realmente teve infância, porque até mesmo a aparência dele também foi, se ele quer que existiu e ele foi modificado o seu nome e modificado a sua aparência, a sua história, pode ser que tenha existido, mas uma das características mais frustrantes do evangelho canônicos é o quais que foram incluídos no Novo Testamento, relativa à economia de informações. Os autores simplesmente não se preocupam em escrever como a biográfico de hoje, que toma cuidado de descrever toda a vida do seu personagem com o máximo possível de detalhes. Os evangelhos de João, Marcos retratam Jesus como adulto logo de cara. Então, como se ele tivesse surgido do nada. Mas Mateus, para você ver, ele surgiu do nada, assim, grande já, né? Mas Mateus e Lucas até relatam histórias sobre o nascimento e a infância desse Jesus. Mas há um imenso buraco nessa narrativa. Vemos que Jesus é um bebezinho, depois temos em breve um relato de passagem triunfal pelo templo de Jerusalém aos 12 anos de idade. E achou nada e acabou. Pronto. Aí ele vai, some de novo aos 12 anos. E depois nada mais se fala sobre Jesus de uma criança. E adolescência. E aí, depois de 20 anos e poucos anos, né? Fala que Jesus era um moreno, baixinho e encrenqueiro. Então ele era baixinho, moreno e encrenqueiro. Misericórdia. Porque ele era branco, era moreno, baixinho e invocado. Pensou em Jesus, pensou em deserto. Pelo senso comum, as paisagens onde Cristo viveu a paisagem onde Cristo viveu é aquela que sempre aparece, em filmes e
né, na Bíblia. E esses casais de informação estimulou todo tipo de hipótese estapafúrdia. Na linha de Jesus foi estudar budismo no Tibete de 12 anos, aí aparece do nada com 30 anos para se batizar e tudo mais. Tá vendo? Não? Como a história dele é bem mal contada, porque foi a criação dele foi péssima, né, ali pelas igrejas católicas. E, né, só quem é idiota que não entende, porque se ele realmente era o Deus da humanidade, era para estar registrando tudo ali da vida dele, né, quando ele estava vivo e tudo mais. Mas ele foi só apenas uma criação da igreja católica, né? Mas os primeiros cristãos não resistiram à tentação de imaginar como era Jesus antes da fama, ou de especular sobre a vida miraculosa da Maria e José antes que eles se tornavam célebre sagrada família. E a curiosidade que estimulou a criação dos chamados evangélicos apócrifos da infância, o evangelho da infância de Tomé, e também existe o evangélico de Tiago, né, ao prefixo proto. Se refere ao fato de que a boa parte do texto versa sobre o nascimento da infância da Virgem Maria interior e, portanto, o nascimento de Jesus. É especialista de Bart Ehrman, professor de História do Cristianismo Antigo da Universidade da Carolina do Norte, considera que esses textos são uma forma cristã de Midrash, como são conhecidos nas narrativas judaicas, que completam histórias do Antigo Testamento como episódios de vidas de Abraão e Moisés que não estão descritos na Bíblia. No fundo, é um fenômeno não muito diferente das atuais ficções das internet. Histórias escritas por fãs sobre personagens criados por outros autores e que podem falar sobre a velhice de Harry Potter ou infância de Sherlock Holmes. Curiosamente, também por versarem sobre um momento, esses apócrifos não estão cercados pela mesma fama de herege associada no outro texto, são canônicos, muito ao contrário. Aliás, embora não constem na Bíblia, os apócrifos da infância estão na origem de algumas das tradições que quase dos cristãos sobre a Sagrada Família, nomes de pais, Maria, Joaquim e Ana, que aparecem nos apócrifos. E São Joaquim e a Santa Ana são venerados ao ponto de serem nomes de cidade no Brasil e de estação de metrô e de São Paulo. O presépio também é um apócrifo. Não há na Bíblia a menção de um boi e de um jumento no local onde Jesus nasceu. Há uma série de pistas indicando que tais narrativas são mesmo um tipo de midrash, e não relatos históricos independentes aos apócrifos da infância detêm. Por exemplo, apresentar histórias mais detalhadas e mais sensacionais em episódios de estilo relativamente contido ao seco dos textos canônicos. Leia mais. Quem matou Jesus? Você sabe. Além disso, escorreram mais anos de detalhes históricos culturais. O conhecimento dos autores sobre costumes judaicos, geografia da Judéia, por exemplo, muitas vezes é sofrível, finalmente tendem a reciclar nomes próprios de personagens dos evangélicos canônicos e de trechos interiores da narrativa, praticamente a palavra por palavra, e o caso da conversa entre anjo Gabriel e no proto-evangelho de Tiago, e que o autor copiou e colocou no evangélico de Lucas. Então, alguns crentes acham, mas o evangelho de Lucas, quem foi que escreveu foi Lucas. Não. Isso aí vocês já estão... Por isso que o crente ele tem preguiça de pesquisar, né? Tem preguiça de estudar. Então, até mesmo os historiadores da época não afirmam que existiu uma infância desses Jesus, porque ele aparece nos filmes, né, e na Bíblia, com 12 anos, aí depois ele desaparece, e aí só aparece com 30 anos, já pregando o evangelho, e depois ele se batiza e tudo mais, e é tudo doido, né, que a gente não dá pra entender, porque, não sei porque existiu várias, né,
aos 12 aos 30 anos, e ele vivenciou muitas coisas. E cadê essas provas, né? Essas provas que realmente ele existiu. Enquanto os polêmicos evangélicos gnósticos, leiam mais sobre eles na página 22. Se foram recuperados por golpes, sorte, século XX, existe apenas um ou dois mais manuscritos tendo sido provavelmente ocultos e mesmo destruídos por ordem de hierarquia cristã. Os textos não canônicos, que funcionam como ambum de família nazareno, foram preservados em inúmeras cópias e são estudados pela comunidade acadêmica há séculos. Esses manuscritos chegaram até em diversas línguas, das mais comuns da Idade Média, latim e grego. As mais exóticas, como idiomas de Etiópia, da Europa Oriental, da Geórgia. E o sinal mais claro que a sua popularidade, mas tem tudo são flores, em tudo são flores, mas falamos desses textos. E os menos de ponto de vista do eleitor moderno, os que abordam a vida de Maria têm, às vezes, uma obsessão quase ginecológica pela virgindade da mãe e de Jesus. Sendo que é uma confusão toda, porque a Bíblia é cheia de contradição, cheia de mentira, né? Foi pegada, criada pela Roma, né? Junto com a Igreja Católica, ali contra quem criou o cristianismo foi Constantino, né? Tudo mais. E então ele surgiu do nada e morreu do nada. Então eles realmente, né? Isso mais de tudo são flores. O que abordam da Maria que tem às vezes a obsessão que quase ginecológica pela virgindade da sua mãe de Jesus. E o menino divino retratado por eles e nem sempre é o que chamaríamos de bonzinho, usando seus poderes para fins aparentemente questionáveis, e que essa imagem temperamental do menino Jesus, que é o evangelho da infância de Tomé, provavelmente escrito em meados de século II, acaba traçando. A maior parte da história se passa no Egito, e aonde a Sagrada Família haviam se refugiado, quando José ficou sabendo, graças ao visto de um anjo, que o rei Herodes estava decidido a matar o menino Jesus, e pequenos Messias, tendo escapado desse perigo, parece ter resolvido descontar a perseguição dos coleguinhas. Aí tá falando um pouco sobre o bullying, né? Sobre esse Jesusinho aí, que caso que não, os historiadores e os pesquisadores não afirmam que ele teve infância, né? Porque ele aparece do nada com 12 anos e depois só aparece com 30 anos. Então veja como, por exemplo, o que aconteceu quando o menino começou a desfazer as repressas de brinquedo. O garoto divino tinha feito na beira de um riacho. Jesus então irritou-se quando viu o que tinha acontecido. Disse ele: tolo, injusto e irreverente, o que os poços de águas fizeram para te irritar? Eis que agora também tu secarás como uma árvore, e nunca terás nem folha, nem nariz, nem fruta, nem mesmo um instante. O menino secou completamente. E se não foi a única vítima entre os garotos da região, alguns tempos depois Jesus caminhava pelo vilarejo, quando uma criança passou correndo e esbarrou em seu ombro. Irritado, Jesus disse: não seguirás mais o teu caminho. Naquela mesma hora, a criança caiu e morreu. O menino divino ainda faz aldeões que vão reclamar dele. O José ficaram cegos e amaldiçoa uns seus professores. Então esse Jesusinho aqui, ele amaldiçoava as pessoas, né? Alguns historiadores afirmam que na sua infância aconteceu isso, mas lembrando que é uma perseguição que, se caso ele existisse nesse tempo de 12 até os 30 anos. Aí um menino esbarrou nele e ele amaldiçoou o menino morreu do nada. Aí do nada
ele amaldiçoou ali os professores, né? José ficaram cegos porque estava ali repreendendo seu filho, né? E os professores também ficaram amaldiçoados porque se Jesus gostava de amaldiçoar as pessoas. E por outro lado, ressuscitar um amiguinho que caiu do telhado de uma casa. Cura pessoas e faz madeira crescer milagrosamente, para que José consiga terminar um dos seus trabalhos de carpintaria. Continua após a publicidade levando uma conta que essa sucessão de histórias amalucadas, alguns especialistas como o franco-alemão Oscar Kuhn em 1902 e 1999 quase chegaram a agradecer a Deus pela não inclusão do Evangelho da Infância de Tomé no Novo Testamento. Para Kuhn, o texto sofria de uma falta de bom senso, controle e descrição. Apesar que esses defeitos é uma das explicações para a popularidade da história, avalia Bart Ehrman e a própria concepção que as pessoas tinham sobre a infância na antiguidade. Explica-se diferentemente de nós. Os habitantes do Império Romano não acreditavam que as pessoas adquirissem lentamente suas personalidades e características ao longo da vida. Para eles, um futuro rei, guerreiro ou filósofo ou manifestava desde sempre que as qualidades de quem iria esses papéis na vida adulta. Retrata que Jesus, superpoderoso desde pequeno, era uma forma de configurar os poderes divinos do Nazareno. Quando crescia para audiências predominando pré-império romano afora, seguindo esses raciocínios, as ações aparentemente violentas, arbitrárias do menino Jesus seriam apenas um sinal de como ele usaria sua potência sobre-humana para enfrentar as forças do mal. Aí também tem a virgindade, né? Falando sobre a virgindade da mãe dele. Enfim, lembrando, minha gente, que isso é uma suposição que aconteceu com Jesus na infância, mas não há registro de historiadores da época que realmente aconteceu esse sacrifício desse Jesus e muito menos que ele tem registro de prova que ele existiu na época. Não existe. E isso já estão estudando até mesmo no dia de hoje, mas não há resultado que ele existiu. E sim, ele foi uma criação, porque Deus, homens que criam deuses não são deuses que criam homens, tá bom? O que mais interessante de tudo é que a gente não sabe o surgimento desse Jesus, né? Porque ele fala que ele tá no pai, o pai tava nele. Aí quem foi que engravidou Maria, né? Você já parou pra pensar nisso? Porque ele falou que ele mesmo era o pai tava nele. Então o próprio filho pegou a sua própria mãe. Pelo milagre. Porque José, você sabe que José não era o mesmo pai. Não era o pai mesmo de Jesus, de sangue. E sim, até nos dias de hoje, os judeus não acreditam nele por ele ser o falso Messias. Porque eles esperam no Messias até nos dias de hoje. Porque eles sabem que foi uma grande fraude de Jesus ser criado pela Igreja Católica junto com os romanos para conter guerras judaicas no meio do deserto. E porque os hebreus eram muito invejosos, tinha inveja da Babilônia, tinha inveja de outros deuses e gostava de invejar, né? E criou ali seu próprio Deus para poder dizer que o dele era o melhor de todos, né? E o Apocalipse foi uma ameaça para os outros deuses, né? Para outras religiões, porque eram milhares de religiões, né? Mas as especulações que falam é que Jesus era um revoltado e que a mãe dele tinha se envolvido com um soldado romano e engravidado, né? E José, com pena dela, ficou com ela para criar seu filho, né? A especulação dele sobre saber de onde veio, né? E não sabe qual foi o surgimento dele de um Deus divino, sobrenatural, porque isso aí só foi apenas para poder abaixar as guardas, né? Porque senão essa Maria ela ia ser predejada até a morte.
Contamos para saber também que não houve infância realmente descritas, aprovada pela ciência e pelos cientistas, pelos historiadores e pelos pesquisadores. Porque como ele foi uma criação criada pela Igreja Católica e junto com a Roma, então não existe aí, não foi, só foi algumas coisas que foram criadas, assim como até o nascimento, até os 12 anos, até os 30 anos, que acabou ali. Então não existe ali mais registros, né? Até porque até mesmo o sacrifício dele, né, da ressurreição e tudo mais, foi tudo criado e não existe registros pelos historiadores na época, não existe registro que realmente aquilo aconteceu. Então não tem a prova, porque se ele foi criado ali pela Igreja Católica, então eles não, alguns apócrifos foram queimados e foram excluídos para a Bíblia. Então a gente não tem esse direito de saber até no dia de hoje, porque a gente não sabe, nunca vai saber, e até mesmo os cientistas estudam isso até no dia de hoje. Então é isso, minha gente. Não existe ali. Falam as especulações e lendas que falam que ele era um punheteiro e tudo mais, que ele gostava ali de ficar, olhava as meninas e ficava se escondendo de trás das árvores. As especulações que as pessoas não, digo, alguns historiadores acreditam que não foram para a Bíblia, né? Então, ele era um revoltado, respondão e tudo mais, porque ele era, naquela sociedade, naquela época, eram muitas guerras, as pessoas eram muito revoltadas. Então, com certeza, a infância desse Jesus era triste de doer, e eu digo assim, mais revoltante. Então, não tinha educação, né? E, assim, sequer que ele existiu na infância, né? Porque foi criação da Igreja Católica, não existe registro pelos historiadores e cientistas que ele realmente existiu na época. Então, eu não posso aprovar para você que ele realmente existiu. E sim, as provas, a própria Bíblia e próprios historiadores aprovam que ele nunca existiu, né? Então, a vida oculta pode ser que exista ali pela algum tipo de homem revoltado na época, ela era contra religiões e tudo mais. Mas, minha gente, não existe história real, porque até mesmo história de Mitra, Horus e outros deuses também, Deus Ísis, da mãe Virgem, né, da mãe Ísis. Então, é muita história pegada de lendas, até mesmo a história de Adão e Eva, da criação do humano, tudo mais, foi também outra lenda pegada ali, de mitologia grega, né? E tem uma mulher que não podia abrir a caixinha, senão ela ia descobrir a verdade e tudo mais, e a mesma coisa de Eva. Você vê na Bíblia cobra falante, mas na vida real você não vê isso, né? Que mais ridículo é isso. E é isso, minha gente. Foi criação da Igreja Católica, assim como outros santos, né, da Igreja Católica, foi criado ali, que eles adoram até hoje, né? Alguns santos que você não sabe se realmente existiu, mas eles adoram porque eles gostam. Assim foi a criação também da Igreja Católica sobre esse seu Jesus aí, tá bom? Então, minha gente, é isso. Me contem nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso, né? Porque como ele foi uma criação ali pela Igreja Católica, pelos romanos, né? Então falam que eles criaram, né, e jogaram ali para os hebreus. Os hebreus também criaram no meio do deserto, até porque esse Jesusinho, ele só é descrito nos filmes e na Bíblia como bonzinho, que ele faz ali milagres e tudo mais, sendo que no Velho Testamento ele está mandando matar crianças, estuprar mulheres virgens e tudo mais, e matar mulheres grávidas, né? Então, tem muita gente, Deus foi perfeito. Não existe ser humano perfeito algum que pisa nessa terra, né? Não existe ser humano perfeito algum. E não tem esse negócio de ele foi pro pai e tá lá no pai, não, né? Então, pra você ver que já se passaram 2.000 anos, 200.000 anos que ele prometeu que ia voltar para Israel e nunca que voltou, né? Porque só apenas era uma carta ali fazendo ameaças ali para outras religiões,
para outros deuses, para poder se livrarem ali, né, de algumas coisas. Colocar medo, né, em outros deuses, em outras religiões. Então, por isso que a carta de Apocalipse foi escrita, né? E até mesmo tem registros, né, que se supostamente esse Jesus foi um revoltado na época, que ele não foi branco de olho azul, assim como a Igreja Católica modificou a aparência dele, e sim que ele era negro, gostava de beber muito, era um beberrão, gostava de responder às pessoas. Enfim, ele também supostamente tinha filhos, né, também se casou. Então, não, assim, isso foi a aprovação, porque isso foi no século ali, no século XV, né, ali, quando foi a criação dele ali. E muitas pessoas antigas, né, ele não existia preservativo, e acha que a pessoa vai viver de 12 anos, até no nascimento, até 30 anos virgem. Nos dias de hoje a gente nem consegue, algumas pessoas conseguem ficar de... muito difícil, muito, mas muito difícil mesmo. Pessoas ficar no primeiro nascimento até 30 anos sem fazer relações sexuais, ter filho. Ninguém consegue, né? Muito, mas muito difícil. Então, como é que você pode provar que um ser humano naquela época, que se hoje já é difícil, imagina naquela época que era mais fácil, era mais... não tinha nada para fazer, não tinha trabalho, não tinha tanta coisa para fazer, não tinha redes sociais, não tinha nada. E eles faziam, era o que eles mais faziam era ter filho, né? Aí ainda tem crente que ainda fala que ele foi santo e fala que a gente foi mais semelhança dele, sendo que a gente somos imperfeitos. São pessoas prontas para errar, para fazer pecar, fazer as coisas erradas. E a mesma coisa foi ele, né? Que ele fez, criou o ser humano, se foi que é, né, descrito na Bíblia, né? Ali pela lenda da Bíblia, falando que a gente somos demais semelhante dele. Não entendo que um Deus que pode criar um ser humano para poder pecar contra ele e depois colocar a culpa no ser humano para depois falar que se ele vai pro céu ou não, né? Então, é isso, minha gente. Foi assim como descrito no Adão e Eva, né? Ali na criação humana, que fala que criou ali o homem e a mulher, né? E mais semelhança para ele. E criou, ele sabendo, sendo um onisciente, sabendo que ele ia pecar, né? Mesmo assim, ele foi e criou para poder pecar contra ele e colocar a culpa na mulher. Falando que a cobra que enganou ela, tá bom? Quer dizer, nos dias de hoje a gente não sabe, a gente não vê cobra falando. Só mesmo na Bíblia, dito na Bíblia e na mente do religioso, né? Então é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Quero saber muita opinião de vocês aqui nos comentários e até o próximo vídeo.